E vou até voltar um pouquinho. A gente está num ponto em que eles terminaram um trabalho, né, realizado com aquele de atendimento, aquela turma, né, ligada àquele nosso amigo Rabino, né, que vem desde o primeiro livro, né, num, num- numa disputa, podemos dizer assim, né, com a espiritualidade voltada para o bem, né? E eles tinham terminado um trabalho e agora o mentor desse grupo de trabalhadores estava fazendo algumas considerações sobre a humanidade, sobre o caminho da humanidade, né? E a gente tinha parado mais ou menos no meio da fala dele. Eu vou voltar só 2 parágrafos, que eu acho que é bem interessante, né? As coisas que ele fala. Então, voltando daqui, se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade, de compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão os fenômenos programados para a grande mudança que já se vem operando. As mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para o melhor no clima, na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias, com os recursos agrários e alimentícios naturais para manter no futuro as populações não mais enfaimadas nem miseráveis, como ocorre na atualidade. Não é isso que ele fala aqui, eu achei bem relevante, né? Porque existe toda uma programação de coisas, né? Mas se a humanidade se modificar, começar a se modificar de fato, né? Mudando a vibração, essas programações também podem ser revistas, né? E talvez situações mais desagradáveis se apresentem de uma forma menos impactante para aqueles que vão precisar enfrentar esses imperativos, né, da transição planetária. Compreendendo-se a transitoriedade da experiência física, a psicosfera do planeta será muito diferente, porque as emissões do pensamento alterarão as faixas vibratórias atuais que contribuirão para a harmonia de todos, para o aproveitamento do tempo disponível, em preparação jubilosa para o enfrentamento da mudança que terá em seu lugar. Para muitos, mediante a desencarnação que os levará para outro campo de realidade. O amor de nosso Pai e a ternura de Jesus para com seu rebanho diminuirão a gravidade dos acontecimentos, mediante também a compaixão e a misericórdia, embora a severidade da lei do progresso. Todos nos encontramos, desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa da transição planetária para melhor. Por esta razão, todos devemos empenhar-nos no trabalho de transformação moral interior, envolvendo-nos em luz, de modo que nenhuma treva possa causar-nos transtorno ou levar-nos a dificultar a marcha da evolução. Certamente, os espíritos ainda fixados nas paixões degradantes, em razão do seu primitivismo, sintonizarão com outras ondas vibratórias próprias a mundo inferiores, para eles transferindo-se por sintonia, onde se tornarão trabalhadores positivos pelos recursos
que já possuem em relação a essas regiões mais atrasadas, nas quais aprenderão as lições da humildade e do bem proceder. Tudo se encadeia nas leis divinas, nunca faltando recursos superiores para o desenvolvimento moral do espírito. Nesse imenso processo de transformação molecular, até o instante da angelitude, há meios propiciatórios para o crescimento intelecto-moral, sem as graves injunções punitivas, nem os lamentáveis privilégios para alguns em detrimento dos outros. Quer dizer, todo mundo está seguindo a mesma estrada, com as mesmas oportunidades, com as mesmas cobranças, e cada um vai caminhar, sim, com a sua própria velocidade, né? Mas sabendo que tem um momento para se modificar. Porque, como ele diz aqui um pouco acima, né? Com outras, né? Os espíritos ainda fixados em paixões degradantes serão, por sintonia, levados a outros orbes, né? Então, tudo, no fundo, gira em torno da sintonia que a gente se liga, né? Se a gente começar a se modificar de fato, se esforçar cada vez mais para seguir num caminho mais, digamos, santificado, mais evoluído, a gente tende a sintonizar cada vez mais com coisas melhores, né? Mas se a gente continua preso a vibrações mais desarmonizadas, mesmo já com algum aprendizado, evoluindo em alguns pontos, a gente mantém essa sintonia. E isso pode ser aproveitado pela espiritualidade que gerencia todo esse processo, né? Que você seja encaminhado para locais onde essa sintonia ainda é forte, para que o pouco que você aprendeu possa ser utilizado no auxílio daqueles espíritos que se encontram naquele lugar. Sim, eu vejo com muito clareza tudo isso, inclusive vencer para orar e vigiar, né? Mas esse pedacinho está um pouquinho acima aí. Deixa eu Tudo levantar aqui um se pouquinho. encadeia nas leis divinas, nunca faltando recursos superiores para o desenvolvimento moral do espírito. Nesse mesmo processo de transformação molecular, até o instante da angelitude. Ah, somos humanos, né? Então, mas a luz se faz presente o tempo todo. A gente vai errar, faz parte. A gente vai escorregar, vai. Mas a gente tem que saber, porque nos momentos de dificuldade, tudo, né? A luz está com a gente, né? O poder divino, as leis divinas estão com a gente. Então, se a gente buscar essa luz, a gente, senão a gente vai para o outro lado mesmo. Se a gente não tiver atento, né, a mão divina, que sempre está com a gente, sempre. Porque o pai sempre quer que o filho seja melhor. Então, essas leis divinas é para nossa evolução. Quer dizer, é muito mais a gente evoluir do que escorregar. É só manter na luz, né? Na vibração. Buscando sempre o nosso desenvolvimento moral e espiritual, né? Tá lembrando da leitura de ontem, Silvio, como as coisas vão, do Pedro Baldi, né? As coisas vão se Uhum. juntando, né? Então, a gente está num processo, né? Então, o que que a gente está vibrando? Está atento com isso, né? É, é o que você falou, né? A gente tem, assim, muita coisa já boa, mas ainda tem algumas manias, né? Digamos assim, né? Que a É, gente ainda cultiva, né? E a gente tem que ter cuidado com esses hábitos ainda um pouco em desarmonia com o nosso propósito, né? Que já vem isso. já enraizado na gente, né?
E se a gente observar, não vai faltar uma mão amiga. Sempre que nós somos instrumentos da luz, né? Então sempre vai ter um irmão amigo para te aconselhar, para o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, um amigo do trabalho. E você sendo amigo, ontem, por exemplo, você contou uma história ontem, né? E você era um dos 5 componentes na É. mesa lá, e eles brincando com você, né? E você alertando os outros. Quer dizer, sempre, gente, você foi a luz na vida deles. E com certeza eles vão parar para refletir, né? Daí para adiante, né? A gente sempre pode ser essa luz no caminho. E lembrando que a gente é só instrumento, né? Não se encher de vaidade. Somos apenas instrumentos de luz e do amor. Vamos lá. Nesse sentido, as comunicações espirituais por meio da mediunidade representam uma valiosa contribuição aos viajantes carnais, por demonstrar-lhes a imortalidade, a justiça divina, os mecanismos de valorização da experiência na reencarnação e o imenso significado de cada momento existencial. Ser-nos-á mais fácil estimulá-los ao aprendizado pelo amor do que por meio dos impositivos do sofrimento, convidando-os à reflexão e ao labor da caridade fraternal, com que se enriquecerão, preparando-se para a libertação inevitável pela desencarnação quando houver. É o que o Rômulo acabou de falar, né? É muito mais fácil para a espiritualidade colocar a gente para frente na base do amor, né? O que ele falou, né? Todo pai quer que o filho siga bem, né? Mas do que É, é, usar o... Não, pode falar. preparando para a libertação inevitável, pela desencarnação quando ocorrer. Então, ele está tudo nos preparando para lá, né? É. Aqui é só uma passagem, né? Tudo era uma festa de cor e luz, de burburinho e movimentação, quando o benfeitor calou-se por um momento. A seguir, deu continuidade à dissertação oportuna. Louvar e agradecer ao Senhor do Universo pela glória da vida que nos é concedida e suplicar-lhe auxílio para sermos fiéis aos postulados do pensamento de Jesus, nosso mestre e guia, constituem deveres nossos em todos os momentos. Desse modo, os médiuns devotados, os divulgadores do bem em todas as esferas sociais, experimentarão o aguilhão da dificuldade, sofrerão o apodo e a incompreensão desenfreada que têm sido preservados pela invigilância. Não seja de surpreender que os melhores sentimentos de todos aqueles que porfiam com Jesus sejam deturpados e transformados em instrumentos de aflição para eles próprios. O amor, quando autêntico, dá testemunho da sua fidelidade. Nos dias atuais, os cristãos legítimos ainda constituem reduzido grupo, fazendo lembrar o período das rudes provações durante os 3 primeiros séculos de divulgação da mensagem de Jesus no Império Romano. Todos serão chamados ao sacrifício, de alguma forma, a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação e a fidelidade que pede confirmação pelo exemplo. Que se não estranhe as dificuldades que se apresentam inesperadamente, causando, não poucas vezes, surpresa e angústia.
Isso é um ponto muito interessante, né, que foi também discutido, acho, até o Zé Aldo Ontem, levantou essa outro. questão, né? Todos nós vamos ser colocados à prova de alguma forma. Claro que a gente não vai enfrentar situações como os primeiros cristãos, né, que eram jogados literalmente aos leões, né? Mas a gente vai ter muitas situações em que a gente vai ter que ter, como até se conversou ontem, uma coragem moral de assumir. Não, é isso mesmo. Vocês todos podem ser contra, mas é isso mesmo. E eu não quero convencê-los. Desde que meu exemplo mostre alguma coisa. Vocês vão refletir e vão tirar suas próprias conclusões. E voltando um pouco acima, né? A coisa é inevitável. Mas como ele fala, pela confirmação do exemplo, né, é, é realmente ser, né? E aí você enfrenta os leões. Os leões ali agora eram os seus colegas de trabalho, querendo ridicularizar, né, os alunos lá do Zé, lá, o É. outro professor. Quer dizer, as provas são as mais diversas. Agora, todos nós somos chamados ao sacrifício de alguma forma, a fim de demonstrar a excelência do conteúdo do Evangelho. E, gente, agora Inclusive não no, me- adianta só falar. Diga, Jair. inclusive no meio familiar. Sim, em todo lugar. Um pouco, eu não sei, eu acho uma outra leitura, que o pai queria levar, não queria carnaval, queria levar cesta básica, né, para atender uma família necessitada. E os filhos não aprovaram. Vai acontecer no meio familiar, sempre. Agora, gente, se a gente mantém a fé, mas tem que ter fé, de verdade. Não é pouca fé, não. A gente vence. Senão não vence. Não vence. E lembrar que a mão amiga está junto. Diga-se. Não, é falando, é exatamente isso. Parece a continuação de você falando, né? Sim. A próxima frase, né? Toda adesão ao bem produz uma reação equivalente, que se faz superada pelo espírito de abnegação. Quer dizer, as dificuldades vão vindo, mas se você vai mostrando que é aquilo mesmo, né? Você vai recebendo só suporte para colocar aquilo em prática mesmo. E se a gente não tiver muito convicto da nossa fé, né? No finalzinho aí está escrito, né? Que não se estranhe as dificuldades que se apresentam inesperadamente, causando, não poucas vezes, surpresa e angústia. Né? Porque a gente fica até angustiado, né? Não é possível, gente. O menino Deus nasceu tem 2.000 anos e a gente não aprende. Meu Deus do céu. Já passou quantos ônibus na nossa porta, a gente perdeu ele. É. A gente não quis atender, né? Pois é. Todos admiramos e emocionamos-nos quando tomamos conhecimento da grandeza dos mártires do passado. Nada obstante, quando convocados ao prosseguimento do testemunho, nem sempre nos comportamos como seria de desejar. Por isso, o refúgio da oração apresenta-se como lugar seguro para reabastecer as forças e prosseguir com alegria. As entidades que se comprazem na volúpia da vampirização das energias dos encarnados, distraídos e insensatos, voltam-se naturalmente contra os emissários de Jesus, onde se encontrem, gerando conflitos em sua volta e agredindo-os com ferocidade. Em vez da tristeza e do desencanto que sempre tomam o lutador, ele deve voltar-se para a alegria do serviço, agradecendo aos céus a oportunidade autoiluminativa, sem que nisso ocorra qualquer expressão de masoquismo. Aqui eu achei interessante, porque vai cair uma conversa que eu e Sani tivemos ontem, né? Que a gente estava vendo
O documentário que o Zé falou, né? É o maior. Hum. É que eu falei, né? A diferença da alegria e da felicidade, que as pessoas às vezes confundem a alegria com felicidade. A alegria é um sentimento simples que você tem momentaneamente ali, numa situação que acontece contigo, num fato. A felicidade é uma coisa muito maior. A gente pode dizer, assim, em termos de... Da mesma forma que a gente já viu várias vezes, né? Aqui em alguns livros, falarem que é difícil falar de amor porque a gente não tem noção do que seja de fato o verdadeiro amor. Isso pode ser colocado em relação à felicidade. Porque a felicidade não é uma coisa que, assim, onde tudo está bem. Você não se sente alegre por estar feliz. Porque a felicidade faz parte do teu universo. Então, tudo ao seu redor funciona bem, tudo está tranquilo. Então, aquilo não te gera alegria, aquilo te gera uma paz de espírito. Então, isso é felicidade. A alegria é uma coisa de momento, que você acha engraçado, que você acha empolgante, mas é ali, é aquilo. Você tem que ter algum motivo para despertar aquela alegria. A felicidade não, ela faz parte. Quando você atinge a felicidade, tudo funciona, tudo está bem, nada é questionado. Isso é felicidade. E aqui ele fala isso, né? Da tristeza, você fazer para não ocorrer expressão de masoquismo, fala da alegria, né? Então, quando a gente atinge a felicidade, nada representa de fato sofrimento. Porque você faz aquilo é natural, é teu estado natural. Você não precisa de um motivo para despertar em você felicidade ou alegria. Aquilo já faz parte. É como o amor, faz parte de você. Então tu não precisa se esforçar para amar nada, não precisa se esforçar para estar sintonizado, vibrando bem com qualquer coisa. Se você encontra o verdadeiro amor e de fato a felicidade, tudo ao teu redor é só paz e harmonia. Ele já aí. Pegando esse gancho que o Silvio acabou de falar, esse é o estado quando a gente está desdobrado. Esse é o nosso estado fora da matéria. Isso tudo que você falou, como a gente está na matéria, eles ficam embotados, eles ficam letárgicos, entendeu? Fica em menor potencialidade. Quando a gente liberta, esse é o nosso estado 24 horas. É isso só que eu queria falar. Juntando isso aí, vou ter que assistir o filme, né? Mas vamos dizer assim, a felicidade é uma coisa mais profunda, né? Como o amor é mais profundo, que seja ser divino, né? O divino em nós é tão profundo que você parece estar nesse estado volutivo, né? E tudo é ilusão. A alegria, por exemplo, é uma coisa superficial, como você falou aí agora, né? É superficial. O amor profundo, ele vence as tempestades, né? Como a felicidade profunda, quando tem as intempéries da vida, não te atinge. É independente de você estar alegre ou não, você está pleno, né? É mais profundo, vamos dizer assim. Eu acho que eu colocaria assim, Silvio. É que, assim, não só em relação ao amor e felicidade, né, mas qualquer sentimento, até em relação ao próprio Deus, a gente tenta quantificar, né, ou dimensionar com adjetivos, com qualidades que a gente conhece, né? Então a gente tenta graduar isso, né? E é exatamente essa coisa, né? Quando eu digo, Deus me ama, mas por isso a espiritualidade diz que a gente não sabe o que é o amor. Como é que eu posso dizer Deus me ama? Sabe, Deus tem essa preocupação de amar como a gente entende? Eu acho que não, porque para ele é tudo uma criação perfeita.
Então ele não tem necessidade de amar o que para ele faz parte dele. Então são esses nuances, né, que com a humanidade em geral tem dificuldade, né, de lidar, né? Que as coisas escapam ao nosso conhecimento, que a gente tenta quantificar, graduá-las dentro dos adjetivos, das qualidades que a gente conhece, que a gente entende, né? Então a gente diz que Deus é o melhor de todos, é o mais caridoso, é o mais bondoso, é o mais... Mas tudo dentro de uma régua, né, do nosso mundinho. Então acho que é por isso que ele diz que a gente não tem a menor noção do que é amor, do que é felicidade, porque a gente quer graduar isso, quer especificar se um é mais bom, se um é menos bom, pelo que a gente acha que é bondade, o que é amor. E assim, se você extrapolar para um São Francisco, para uma Maria, para Jesus, eles não têm necessidade de amor, para eles aquilo é um sentimento normal. É como o nosso coração bate, nosso pulmão se enche de ar sem a gente nem perceber. Isso deve ser o sentimento que eles têm não só pela humanidade terrena, mas pelo universo inteiro. Então, quer dizer, o que é o amor? Não sei, eu sempre senti isso. Para mim, não sei nem do que você está falando. É mais profundo. É mais